Olá, seja bem-vindo ao nosso culto online da FLT. Temos muita alegria em poder dar início aos nossos cultos online preparados especialmente para você no ano de 2023. Estamos muito felizes, como FLT, de sempre colocar à disposição de vocês os cultos que são celebrados a cada semana. Continuamos seguindo a ordem do lecionário que se encontra no livrinho das senhas diárias. E sempre o nosso culto é na quarta-feira de manhã, com o texto previsto para o domingo seguinte. Então sempre você tem a oportunidade de já ouvir uma pregação do texto que domingo será pregado na sua comunidade. De uma forma muito especial, nós como FLT queremos saudar a cada um e cada uma de vocês nesse culto especial que queremos celebrar. Estamos num período muito importante da vida da igreja, do calendário da igreja, que é o período da paixão de Jesus, também conhecido como o período da quaresma. E hoje nós celebramos o segundo domingo de quaresma, que também tem um nome em latim, já da igreja antiga, um pouquinho difícil de entender, mas que eu vou explicar para você. Nós celebramos o domingo reminescere. Reminescere significa, ó, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Ó, lembra-te, Senhor. Esse é o verbo de lembrar, da língua latina, e que é baseado na oração do Salmo 25, em que o salmista está lembrando a Deus para ele não se esquecer da sua misericórdia. Esse é o tema central do segundo domingo de quaresma. Mas a palavra bíblica que é dada para você e para mim como lema dessa semana fala da misericórdia do Senhor de uma forma diferente. É, na verdade, um dos textos bíblicos mais conhecidos que nós temos na Bíblia e que com certeza, eu creio, você sabe de cor. Lá diz assim, João 3,16: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você com certeza conhece esse versículo, porque Deus amou ao mundo. É por causa da misericórdia de Deus contigo e comigo que Ele nos amou, e que Ele entregou, Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, para trazer o perdão de pecados, para nos reconciliar com Ele. Veja como é bombástica essa palavra, uma palavra que explode no nosso coração, porque ela é, na verdade, o resumo de todo o Evangelho, de toda a obra salvífica de Deus em Jesus Cristo, por você e por mim. Quando o salmista no Salmo 25 está dizendo, ó Senhor, lembra-te da tua misericórdia, em Jesus Cristo nós vemos que Deus não se esqueceu da sua misericórdia. Que Deus não tem problema de memória, que Deus tem uma boa memória, porque a sua misericórdia dura para sempre e ela se renova a cada novo dia. E em Jesus Cristo, essa misericórdia de Deus acontece de forma claríssima. Na cruz do Calvário, lá naquela sexta-feira santa e na ressurreição de Jesus no domingo com o sepulcro vazio, nós experimentamos essa misericórdia de Deus. O meu desejo, nosso desejo como FLT, não só nesse culto, mas também ao longo dessa semana, que você possa meditar nesse grande presente de Deus. É um presente imerecido, mas porque Ele nos ama, Ele nos entregou o seu próprio Filho, para que você e eu pudéssemos crer nele e não perecer. Significa não viver da morte eterna, mas fomos preparados, salvos e conquistados por Jesus para a vida eterna. Que essa palavra te acompanhe nesse culto e que essa palavra acompanhe você também na sua vida. Quero convidar você para termos uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, que podemos experimentar a cada novo dia a tua misericórdia que se renova em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, que o teu amor é tão grande, ao ponto de tu teres entregue, dado, o teu único Filho por nós, para que nós pudéssemos experimentar a vida eterna. Ele teve que morrer na cruz, para que nós pudéssemos viver. Nós te agradecemos, Senhor, e clamamos, assim como o salmista, que tu te lembres a cada dia da tua misericórdia. Não te esqueças de nós, Senhor. E nós te agradecemos que podemos, nesse culto, celebrar a tua vida em Jesus Cristo, o perdão de pecados que tu nos dás em Jesus Cristo, a vida eterna que tu nos presenteias.
Obrigado, Senhor, que nesse culto podemos lembrar da Tua obra salvífica em nosso favor. Abençoa-nos, Senhor, nesse tempo que iniciamos agora os nossos cultos online, que esses cultos possam ser bênção na vida de cada pessoa que participa, que assiste, que compartilha o link com seus amigos e pessoas conhecidas. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que Tu nos guardes, que Tu nos abençoes com a Tua santa palavra. Isso nós te pedimos, louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E é na certeza da presença desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que nós nos reunimos online com você e agora queremos cantar o hino que está preparado para você. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que privilégio é podermos reiniciar, junto com o semestre regular aqui na Faculdade Luterana de Teologia, os cultos online. É verdade que nesse formato não temos acesso a elementos importantes e necessários do culto da comunidade cristã, mas temos um dos mais importantes e necessários aspectos do culto cristão, que é a pregação da palavra de Deus. Nesse sentido, cabe aqui um encorajamento amoroso. Continue a assistir aos cultos online, mas não deixe de buscar a comunhão em carne e osso na sua comunidade. Muito bem, estamos no tempo da Quaresma, e o texto indicado para o segundo domingo na Quaresma, domingo Reminiscere, no qual clamamos: lembra-te, reminiscere, Senhor, das tuas misericórdias, é o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 17. E eu passo a ler esta palavra. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é o todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sopra ao Senhor teu Espírito e dá-nos compreensão da tua palavra. Esse texto comunica algo extremamente fácil e algo extremamente desafiador. O que é o algo extremamente fácil? É a exposição e a explicação do que é o Evangelho, do que é a boa notícia de Deus em Jesus Cristo. Foi, evidentemente, um assunto difícil para Nicodemos compreender. Esse homem de quem o texto nos conta, que procurou Jesus de noite para conversar sobre Deus e sobre a manifestação de Deus que ele estava reconhecendo em Jesus. Quando Jesus lhe fala da realidade de poder nascer de novo e participar do reino de Deus, Nicodemos faz perguntas que revelam a sua dificuldade em compreender esse anúncio, essa oferta, esse convite de Jesus. E Jesus o ajuda, explicando que esse novo nascimento se trata de uma realidade que não é possibilidade humana, mas é dádiva do próprio Deus. Se trata de uma realidade que não é alcançada pelo esforço humano em direção a Deus, mas é oferecida por Deus pelo sacrifício de amor realizado por Ele mesmo em Jesus Cristo, que veio em direção aos seres humanos. Se trata de uma realidade que não é conquistada por uma qualidade de vida produzida pelo ser humano, pela sua tradição religiosa, pelo seu fazer coisas boas, pela sua moral elevada, mas é uma realidade oferecida gratuitamente por Deus em Jesus Cristo, que não veio julgar o mundo, não veio retribuir a cada um o que ele merecia, mas veio salvar o mundo, reconciliar as pessoas com Deus, dando o seu amor e o seu perdão sem perguntar quem merecia e quem não merecia. Jesus procura ajudar o Nicodemos a entender que o novo nascimento é possível porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a exposição e explicação do que é o Evangelho, do que é a boa notícia de Deus em Jesus Cristo e que é extremamente fácil de compreender. Você conhece aquelas pessoas que usam quando estão tentando explicar alguma coisa para os seus ouvintes e os seus ouvintes não estão entendendo? Eles dizem, quer que eu desenhe? Às vezes as pessoas falam isso irritadas e num tom de xingamento para chamar os outros de burros. Jesus não estava irritado com Nicodemos, nem queria xingá-lo, mas nesse versículo, por amor, ele fez o desenho do que estava anunciando, do que oferece o seu evangelho. Tanto é que muitos estudiosos da Bíblia chamam esse versículo de João 3,16 de resumo do evangelho.
E, de fato, de uma forma muito simples e de fácil compreensão, esse texto expõe o que é o Evangelho, o que ele oferece, que é possível nascer de novo. É possível deixar de existir como inimigo de Deus que vive nas trevas para ser feito filho de Deus e existir como filho de Deus que vive na luz. Basta crer em Jesus Cristo. Na sua pessoa, ele é o próprio Deus, ele é a verdade e a vida, e na sua obra, ele morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Tenho certeza de que para a grande maioria que nos assiste, eu não estou falando de uma novidade. Eu não estou explicando algo que para a maioria que nos assiste ainda não foi compreendido. O Nicodemos teve a sua dificuldade para compreender o que Jesus estava oferecendo a ele, mas nós que conhecemos o Evangelho por inteiro, o livro de João por inteiro, e também os demais evangelhos, e muito do testemunho bíblico, nós não temos dificuldades de entender o que Jesus expôs e explicou sobre o Evangelho, sobre a boa notícia de Deus. É fácil, é extremamente fácil entender e compreender o que a boa notícia de Deus em Jesus Cristo queria nos trazer. Você pode nascer de novo para uma nova existência de paz com Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz por você. É fácil compreender. Agora, vamos nos ocupar com aquele algo extremamente desafiador que eu disse. E isso está naquilo que está faltando no texto. Talvez você estranhe e se pergunte, está faltando algo no texto? O pastor vai pregar sobre algo que não está no texto bíblico? Algo da sua imaginação? Algo que ele acha que poderia completar as cenas que faltam no relato bíblico? Os estudantes aqui da faculdade já iam me dizer que eu estou me contradizendo com aquilo que ensino. Precisamos sempre permanecer no texto bíblico. Precisamos procurar ouvir o que o texto quer nos comunicar. Precisamos nos esforçar para evitar de colocar as nossas ideias e convicções para dentro do texto bíblico e nos esforçar para deixar o texto falar. Toda a imaginação que elaboramos a partir dos textos bíblicos podem ser até interessantes, mas não são o texto bíblico. Não são o que o texto bíblico quer comunicar. Então, como é possível pregar sobre o que não está no texto de João, capítulo 3, o verso 1 até 17? Como sabemos o que está faltando nesse texto, ou como sabemos que está faltando algo nesse texto? O próprio evangelista João nos dá pistas de que falta algo nesse texto e ele mesmo diz o que falta nesse texto. Quando colocamos o relato de João 3, 1 a 21, que é o relato completo do encontro de Jesus com Nicodemos, ao lado do relato de João 4, os versículos 1 a 42, que é o relato do encontro de Jesus com a mulher samaritana, percebemos que esses dois textos têm exatamente a mesma estrutura. Tem muitas semelhanças, tem diferenças importantes que estão inclusive nas próprias semelhanças, e tem uma diferença fundamental, que é o que está faltando no texto do relato do encontro de Nicodemos com Jesus. Imitando a Jesus na sua conversa com Nicodemos, eu vou fazer um desenho. Eu peço então que você observe a tabela que será aqui projetada. E observando essa tabela, nós vamos perceber então que aquela afirmação que eu fiz anteriormente, ela confere. O texto, esses dois textos têm a mesma estrutura. No encontro de Jesus com Nicodemos, nós vemos então que Jesus encontra com um homem, que é descrito como um fariseu e é um dos principais dos judeus. No encontro com a mulher samaritana, obviamente, Jesus encontra com uma mulher. Olha a diferença. É uma samaritana e tem uma vida extremamente complicada. No texto de Nicodemos, Nicodemos busca o diálogo com Jesus. E da mulher samaritana, Jesus busca o diálogo com essa mulher. Para Nicodemos, Jesus oferece um novo nascimento. Para a mulher samaritana, Jesus oferece água viva. São imagens diferentes, mas a oferta é a mesma.
O Nicodemos não compreende e faz perguntas para Jesus. Assim também a mulher samaritana não compreende e faz perguntas para Jesus. E Jesus acode o pedido do Nicodemos, as perguntas dele, e responde a ele. E como eu disse antes, ele faz um desenho para que o Nicodemos compreenda o que ele está falando. A mesma coisa acontece com a mulher samaritana. Jesus a acode respondendo às suas perguntas e ele também faz o desenho para que ela possa compreender o Evangelho. E aqui vem então o que está faltando no texto do Nicodemos. Qual foi a reação do Nicodemos? O texto não nos conta. Mas do texto da mulher samaritana, nós vemos que a reação dela foi que ela creu. Creu no Evangelho de Jesus. E ela sai dali para testemunhar publicamente aquilo que Jesus estava oferecendo. Ou seja, ela bebe a água da vida e oferece a outros essa água da vida. O que está faltando, então, no relato de Nicodemos é justamente a sua reação diante do anúncio e oferta do Evangelho, do novo nascimento, da nova existência recebida e vivida pela fé em Jesus Cristo. Deixe-me reforçar um tema paralelo que eu mencionei. Eu só posso falar de algo que está faltando no texto bíblico porque o próprio texto bíblico indica isso. E o próprio texto aponta para o que está faltando. O que passar disso é a imaginação humana. E pode até ser bem interessante, mas é imaginação humana interessante. Às vezes benéfica para a fé, é verdade, e às vezes maléfica para a fé. Mas a nossa segurança está no texto bíblico. Fique atento. Voltando para o texto em si e a mensagem principal dele, o que falta no relato da conversa de Nicodemos com Jesus é exatamente a reação de Nicodemos ao anúncio, à oferta do Evangelho. A mulher samaritana bebeu a água viva. Isso foi uma fonte de vida para ela e foi uma fonte que jorrou para a vida de outras pessoas. E Nicodemos nasceu de novo? O texto não diz. João 3,16 pode ser entendido como o resumo do Evangelho completo enquanto o anúncio do Evangelho. Mas a relação de João 3 com João 4 nos mostra que o Evangelho completo se completa quando é recebido com fé, quando é acolhido e se transforma em vida. A intenção de Deus com o Evangelho é que ele não seja apenas sabido, mas que ele seja sabido e vivido. O desejo de Deus é que o Evangelho não seja apenas uma informação que conseguimos facilmente compreender, e de fato ele é de fácil compreensão, mas que seja uma informação que conseguimos facilmente compreender e seja acolhido pela fé, seja uma verdade pela qual vivemos a vida, seja uma realidade que determine e molda a nossa existência. Percebemos então que uma das mensagens do texto do relato do encontro de Nicodemos com Jesus Cristo é justamente nos fazer a pergunta: você conhece o Evangelho de Jesus Cristo? Imagino que sim. E tão importante quanto e muito necessário, você vive a realidade oferecida pelo Evangelho? Qual a sua reação diante de Jesus Cristo e do que ele oferece no Evangelho? Qual é a sua reação ao fato de que Deus encarnou entre nós, veio ao nosso encontro, convidou para a reconciliação com Ele, fez tudo o que era necessário para essa reconciliação, dando a sua vida na cruz? Prometeu dar e fazer surgir novo nascimento, prometeu dar água viva e fazer surgir água que sacia e jorra para saciar outros. Deu um novo rumo para viver a vida com esperança eterna. Qual é a sua reação diante disso? O Evangelho de Jesus Cristo, que você compreende com facilidade, faz diferença em sua existência? Determina a trajetória da sua vida? É decisivo para as suas decisões? Dá direção para os seus objetivos? Molda seus planos? Determina onde você investe a própria vida?
Qual sua reação diante do Evangelho? Você se identifica com Nicodemos ou se identifica com a mulher samaritana? Temos aí um convite. Não fiquemos apenas no conhecimento do Evangelho pelo saber, mas avancemos no conhecimento pelo viver. O evangelista João registra que Nicodemos, mais tarde, participou com José de Arimateia dos cuidados fúnebres de Jesus. Parece que ele demorou para reagir ao Evangelho, mas teve a graça de nascer de novo pela fé. Teve a graça de experimentar o amor de Deus, que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Qual a sua reação diante desse tamanho amor de Deus para com você? Que Deus o abençoe e o ajude a responder essas perguntas adequadamente. Amém. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Que bom que podemos viver da palavra do nosso Deus também nesse tempo que nos preparamos para celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós queremos agora nos despedir e desejar que Deus acompanhe você. Não esqueça de compartilhar sempre os nossos cultos com sua comunidade, com os seus amigos. E não esqueça também de dizer se você gostou ou não gostou do nosso culto. Dá para nós o feedback, isso para nós ajuda bastante para a gente poder também sempre de novo melhorar os nossos cultos online que querem ser uma ferramenta na sua mão de testemunho, mas também ser uma palavra de consolo, de ânimo, uma palavra que desafia você e eu a continuarmos sendo comunidade de Jesus e testemunharmos dessa sua palavra lá onde nós estamos. Por isso, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a sua paz agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.